Olá, gente, meu nome é Day Flaubert, eu sou fotógrafa e confeiteira. Eu tiro foto há muito tempo e também confeito, né? Juntei uma coisa com a outra e hoje eu tenho 5 dicas para te dar para você tirar umas fotos melhores aí se você é confeiteira e tá vendendo seus produtos, tá bom? E aqui eu vou dar dica para celular e para câmera, então vamos lá. A primeira dica para celular, vamos lá, vamos falar primeiro dos celulares. A primeira dica para celular é o seguinte: é claro que existem os aparelhos que são mais avançados e, consequentemente, as câmeras geralmente são melhores, né? Elas têm mais pixel, elas têm mais capacidade, elas vão ter mais nitidez, enfim. Então, o que que acontece? O que eu recomendaria para quem... Minha gata tá bebendo água aqui. Então, o que que eu recomendo para quem tem celular, independente do celular que você tem? Sempre que você for tirar a foto, limpe a câmera, tá? Porque o celular é diferente da câmera, porque eu tô filmando aqui numa câmera mais profissional, né, da Canon. Essa aqui nem é uma full frame, é uma cropada, enfim. Mas o que que acontece? Quando a gente mexe no celular, quando a gente tira foto com o celular, geralmente a gente tá sempre manuseando o celular. Quando você fica manuseando o celular, toda hora suas digitais estão lá. Você pega na câmera toda hora, tá, gente? Então, limpa bem. Passa só um paninho assim, a sua roupinha mesmo, ó, na hora de tirar foto das suas comidas, tá? Isso vai garantir muito mais nitidez. Isso vai garantir muito mais nitidez para suas fotos. Minhas gatas estão aprontando aqui que eu nem sei. Vem cá, Shiva. Vem cá, mamãe, vem. Ninguém te vê nunca aqui. A banquela. Nossa senhora, nem aparece na câmera, tadinha, de tão banca que é. Essa feiurinha da mamãe. Segunda dica para fotos boas de alimento para quem usa câmera. Essa dica aqui vale para câmeras profissionais, enfim, para celular também. A gente vai sempre usar, tá? Isso tá na minha apostila de fotografia. A gente vai sempre usar luz natural, gente. Porque se você não tem acesso a um softbox, uma luz contínua, ou um flash bom com difusor, enfim, se você não tem muito aparelho assim, as minhas fotos todas são feitas com luz natural, tá? Eu não tenho nem softbox, nem nada disso, apesar de eu querer trabalhar com luz artificial, porque eu tô trabalhando muito de madrugada e à noite, às vezes eu preciso esperar amanhecer o dia para tirar a foto do alimento, então é muito chato, o alimento às vezes não tá fresco, então eu preciso trabalhar com luz artificial e eu conheço muito de luz artificial porque eu estudo muito fotografia. Se você não conhece, o que eu recomendo? Luz natural, gente. Luz natural é uma luz linda e maravilhosa. Eu vou passando aqui algumas fotos que eu fiz esses dias com luz natural, gente, em frente à minha janela, assim, do lado. Aqui, exatamente nessa iluminação aqui, eu tiro nessa janela onde eu tô falando com vocês. Só que a diferença é o seguinte: quando a gente tira foto de alimento, o que que acontece com a luz natural? Existem várias técnicas de iluminação, tá? E isso tem relação com o posicionamento, às vezes, da luz em relação a objetos a ser fotografado. Então, por exemplo, para beleza, para coisas de moda, de maquiagem, geralmente a luz, ela vem frontal. Então, a luz está aqui e ela vem e ela bate em mim. Para o alimento, isso não é tão interessante, tá? Esse tipo de iluminação para o alimento era muito usado nos anos 80, até um pouco antes, né? Nos anos 60, 70, 80, se você pesquisar, essa iluminação frontal é uma luz que para o alimento não fica muito bom, tá? Porque ela fica sem sombra, então você fica sem os realces, sem os brancos, sem a sombra, fica tudo muito uniforme. Para o alimento isso não é bom. O alimento ele tem que ter sombra, ele tem que ter textura, e tudo isso a gente consegue também com a iluminação, tá joia? Claro, pós-edição ajuda bastante, mas a iluminação, gente, de uma foto é o que manda nela praticamente, tá? Claro, eu não vou ser hipócrita dizer aqui que aparelho, a sua câmera, né, enfim, ela não, a lente principalmente, enfim, eu não vou dizer que isso não é bom. Se você tirar uma foto com uma 100mm, uma macro 2.8, né, e uma 1855, é claro que às vezes o alimento com uma câmera macro 100mm vai ficar um pouco mais uau, né? Vai ter aquele fator uau. Mas é claro que isso, a iluminação conta muito, tá, gente? Então, o que que acontece? Iluminação frontal para beleza, para quando a gente não quer deixar o nosso rosto, às vezes, muito aparente, assim. Por exemplo, se eu tivesse de lado, meu nariz que já é grandinho, né, já ia parecer maior, porque ia fazer um monte de sombra. Às vezes eu gravo aqui do lado, fico aqui do lado,
E na hora que eu tô vendo assim que tá fazendo sombra, eu já sei que vai ficar um horror. Mas enfim. Então, frontal, beleza. Lateral, a gente tira dos alimentos, tá? Se eu estivesse tirando a foto do alimento aqui, a câmera não estaria aqui, porque a câmera tá filmando de frente, né? Eu colocaria a câmera aqui, só que virada pra cá, ó. Porque meu alimento eu costumo tirar aqui. Então, a luz vem e bate na lateral do alimento, e não na frente, tá? Então, cria sombras, formas, tá? Isso tudo diferencia bastante. A luz de trás também, vindo de trás, né? Minha câmera me perdeu aqui. E a luz, quando vem de trás do alimento, também fica muito bonito, porque faz um brilho muito legal. Isso é muito bom, principalmente para alimentos aquosos ou com muito óleo, que brilham bastante, tá? Por exemplo, você passa você faz um peixe, uma carne, e ela tá com bastante óleo. Ai, essas motos me irritam. E ela tá com bastante óleo, o que você faz? Você põe uma luz de trás, ou então você usa a sua janela, só que o seu alimento vai ficar aqui e a janela atrás e você aqui, entendeu? A janela aqui, o alimento aqui e você aqui. Então você tira a foto e a luz vai bater atrás do seu alimento, vindo pra cá. Isso ajuda bastante, tá? Então isso é um exemplo aqui que eu vou dar pra vocês. Eu vou passar uma foto aí de como é meu set quando eu tiro o dark mood, né? As fotos tipo escuras, igual tá passando aí pra vocês, tá? O celular. Ai, minhas pernas. Tudo quebrado. Então falei bastante aqui de iluminação, né? Que para alimento é legal a luz bater na lateral do alimento e você tira foto do alimento assim, né? Você tá aqui, tira foto do alimento, mas a luz tá batendo de lado. Diferente da beleza, que a gente bate a luz de frente geralmente, tá? Ou então, quando a gente quer bater... Gente, eu sei que eu tô estendendo um pouco o assunto, mas quando a gente quer bater... existem várias iluminações, tá? Uma bem famosa, que ela é bem usada, assim, também em retratos de beleza, às vezes, é de Rembrandt, tá? Aqui o nome é Rembrandt, tá bom? A gente não fala assim, mas ó, esse nome aí você procura no Google. E ela geralmente faz um V aqui abaixo do olho, tá? Essa luz é bastante usada também para retratos. Enfim, existem muitas iluminações aí para fotografia, tá joia? Então você pesquisa, se você quer ser um bom fotógrafo, tanto de pessoas, de casamento, de qualquer coisa, né, gente, de alimento, então você tem que pesquisar bastante, tá? Bom, então as dicas, a primeira foi limpar a sua câmera, a segunda, iluminação, principalmente natural, luz do dia, tá? Se você for pesquisar aí, você vai ver que existe uma coisa chamada Golden Hour, e existem as horas do dia, tá? A outra coisa, iluminação, gente, é sempre difusa, então você tá numa janela dentro da sua casa, o sol bate, mas não é um sol direto, igual aquele sol que fica na sua cara quando você vai pra praia, tá, gente? Isso também não é tão legal pra alimento. Depende, existem fotógrafos que trabalham com essa iluminação direta, como se fosse o sol, assim, em cima do alimento, porque tem alguns efeitos que a gente consegue criar com esse tipo de iluminação, mas a maioria é luz difusa, tá, gente? É uma luz difusa, igual tá aqui na minha cara agora. O sol não tá batendo diretamente, tá batendo assim, lá na rua, lá de fora, o sol. Ele não tá aqui na minha cara, o sol não tá encostando em mim exatamente, tá? Beleza, então a terceira dica para quem usa celular é a seguinte: se você usa um smartphone, provavelmente você consegue instalar um app chamado Lightroom. O Lightroom é um app de fotografia profissional, tá? Os fotógrafos, a maioria, gente, eu não conheço nenhum fotógrafo que não use o Lightroom. Eu uso o Lightroom, mas eu pago para Adobe e uso no meu computador, tá? Eu pago aí 50 e poucos, 49, sei lá, todo mês, e uso o meu Lightroom praticamente todo dia, então para mim compensa muito pagar. Mas no celular, tá? Isso aqui é um dado legal para vocês. No celular, o Lightroom é gratuito, então aprenda a mexer no Lightroom, tá joia? Existem vários tutoriais na internet, gente. O que mais tem no mundo é conhecimento aí, meio que né, meio picado, meio assim, mas dá pra gente procurar, né? São atalhos e a gente consegue procurar muita coisa e aprender muita coisa assim, ó. Eu tenho um problema que eu tenho fixação por certas coisas. Quando eu tenho fixação por algo, eu passo às vezes meses com hiperfoco naquilo. Então eu aprendi fotografia assim, fotografando, claro, treinando, mas lendo muito sobre lentes, câmeras, fotografia, iluminação, composição. Tudo que você puder, se você se interessa por esse assunto, é legal você estudar. Agora, se você só é uma confeiteira e faz bolos e quer tirar fotos melhores, você não precisa ir tão fundo, você precisa saber o básico. Uma boa iluminação, né? Uma boa composição. O que é composição?
Agora a gente vai falar disso, tá? Essa é a quarta dica, então a gente vai para composição. Então vamos rever? A primeira foi limpar sua lente, a segunda, iluminação, a terceira dica foi baixar o Lightroom e a quarta é composição. O que é composição, gente? Composição é como a gente ajeita, dispõe os elementos da foto, né? Os elementos que vão ficar dentro do quadro da foto que você vai tirar. Então, por exemplo, você lá é confeiteira, né? Vai a dona Creide, como eu me chamo, Creide. Minhas amigas me chamam de Creuza. Então lá vai a Creuza, né? E ela fez o bolinho dela. E ela quer vender o bolinho dela. Mas aí ela faz um bolo, tem aquela trabalheira toda, eu sei que dá trabalho, eu sei que depois a gente tem que limpar a cozinha, eu sei quão chato é, gente. E assim, eu amo confeitaria de paixão, hoje eu dei uma faxina aqui na minha casa, mas eu odeio limpar a cozinha, eu odeio limpar a casa. Eu limpo por obrigação mesmo. Mas aí a pessoa tá lá cansada, né, e o que ela faz? Ela simplesmente vai, pega o bolo, enfim, em qualquer canto e puff, tira uma foto. Aí às vezes lá no fundo tá com uma madeira, com chinelo, com, sei lá, piroca de plástico, qualquer coisa do tipo, né? A gente tá brincando, tá? Mas olha só, você não pode deixar isso aparecer, por mais que assim, a gente queira ser natural, né? Existem certos parâmetros, né, no mundo profissional, assim, por exemplo, se você quer passar uma imagem mais profissional, você não pode simplesmente ir lá e tirar uma foto do seu bolo sem pensar numa composição. Então você não precisa ser uma grande fotógrafa, você não precisa entender tudo de tudo, você não precisa ter uma câmera linda, você precisa pensar em composição. Então pega uma parede branca da sua casa, ou uma parede mais legalzinha, com uma cor, mas que esteja limpa, né? Ou então compra um papel, como é que chama? Papel parede, gruda numa tábuazinha, assim, num compensado, né, que chama, como é que chama? E faz um fundo aí, entendeu? Tira umas fotos legais, né? Não vai tirar seu bolo lá com aquela bagunça, aquele furacão que você fez na cozinha, né, gente? Porque senão não fica legal. Como é que você vai vender esse bolo? Às vezes a pessoa fica até com nojo de comer, porque tá lá o seu bolo, mas tá um sapato lá atrás, uma casca de banana, um sés de carne, aí não dá. Então, mas que então, assim, não dá, né, gente? Composição é muita coisa. Então, uma dica que eu tenho pra vocês, usar pano e um tecido muito legal pra você fazer composição de fotos, de bolos, de carne, de qualquer coisa, tá? Vai aí na internet, se você tiver um dinheirinho sobrando agora, e compra 3 paninhos de linho, tá? Linho é bastante usado, ele tem uma textura muito bonita e pra fotografia ele enriquece bastante a fotografia, tá? Pano de linho. Compra três guardanapos de linho enfeitados, assim, bonitos ou florais, um liso, assim, bege ou um verde clarinho, tá? Tudo isso fica bem legal nas fotos, gente. Outra coisa, coloca na composição da foto alguma coisa. Um copo com um suco bem bonito, um copo bonito, coloca uma tábua com alguma coisa. Se o bolo é de Páscoa, coloca uns ovinhos assim. Se o bolo é de Natal, coloca um Papai Noelzinho. Você não precisa ser rico para fazer nada disso. Você precisa ter criatividade, tá? E é legal a gente fazer isso para vender. O cliente ver que a gente está se esforçando, ver que aquilo, opa, a pessoa aqui está fazendo um trabalho legal, tá bom? Então fotografia tem a ver com isso também, composição. E a quinta dica, vamos agora. Bom, e a quinta dica que eu tenho para dar para vocês sobre fotografia com celular, e essa aqui é bastante importante, é o seguinte. O celular, geralmente, ele tem câmeras que a gente chama de grande angular. O que significa isso? Significa que são câmeras, por exemplo, elas têm assim, sei lá, 18 milímetros, eu nem sei, tá? Elas são... variam, tá? Mas elas são assim diferentes, elas não têm, por exemplo, 50 milímetros, 100 milímetros. Isso significa que quando você chega perto dessa câmera, isso chama distância focal. Mas beleza, a gente chega perto demais, você vai lá com seu celularzinho e você fez, sei lá, um bolo. Aí você tira a foto muito perto do bolo, isso vai distorcer um pouco o seu bolo, tá? Aqui você vai ver uma imagem, não é de bolo. São de pessoas, né? Uma pessoa, aliás, na real, né? Passando aqui na sua frente, ó. Mas o que que acontece? Nessas fotos aí, onde a pessoa tá mais, assim, mais harmoniosa, o rosto parece mais harmonioso, mais atraente, mais bonito, o que que acontece? Isso aí é uma distância focal
feita por uma lente com um número maior, tá bom? Vou pensar assim, um número maior, tá bom? Então, por exemplo, 100mm, 300mm, até, acho que assim, 50, 30, eu acho que até 35mm tá de boa ainda. Se você começa a passar muito, né? E aí o que acontece? A sua cara vai ficar muito disforme, muito feia, se você aproximar demais de você uma lente com um número menor, tá bom? Vamos pensar assim para facilitar. Então, por exemplo, você tem lá uma lente 18mm, 17mm, que são geralmente lentes de celular, elas são um pouco, a distância focal delas é diferente de uma lente profissional de 100mm, uma premium, essas lentes assim, tá joia? Uma prime, aliás, né? Então, o que acontece? A mesma coisa vai acontecer com o seu alimento. Você chega muito perto, o alimento fica distorcido, às vezes a borda fica um pouco arredondada, ele fica assim, ó, tá? Então, isso não é legal. Então, para você que tira foto do celular, às vezes é legal você tirar assim, numa distância média, porque se você tirar longe demais, como o celular ele não tem muito esse desfoque, hoje em dia já tem esse recurso artificial no celular de desfocar o fundo, né? Então é legal usar isso, mas então faz o seguinte, pega o teu alimento, mas não coloca ele muito próximo do fundo. Por exemplo, você vai tirar foto e tem uma parede branca, aí você coloca o seu alimento muito perto da parede, tá? Não vai ficar muito legal também. Então traz o seu alimento para longe da parede que tá o fundo da sua foto, então tá aqui a parede aqui. A parede está aqui, o seu alimento está aqui e você está aqui, ó. Você está tirando foto daqui, ó. Então você vai distanciar um pouco o seu alimento. A parede está aqui, em vez de você deixar o alimento aqui, você vai deixar o seu alimento mais distante. E aí sim você vai tirar uma foto dele, tá? Pro fundo ficar mais borrado, tá bom? É o bokeh, tá bom? Então esse fundo vai ficar um pouco mais borrado, o alimento fica mais em destaque, tá joia? Então é isso, gente, tá? Com o celular nunca tirar a foto muito perto, nem muito longe. Faz em uma distância legal, tá? E trabalha também com ângulos. Olha o ângulo que você tá tirando a foto do seu alimento, por exemplo. Né? Às vezes eu tiro do ângulo assim, ó. Deixa eu pegar uma. Aqui eu tenho uma câmera, essa aqui é a 6D, tá? Ó. Ela tá com a lente, que lente que ela tá? 50mm, tá? Essa aqui que tá me filmando é uma T6i e eu tô com uma lente 35mm. Mas o que acontece? Então, meu alimento tá aqui, ó, ali, aqui de frente pra mim, né? E eu venho e tiro uma foto assim, ó. Tá vendo? Ó como ela vai ficar em relação ao meu alimento. Isso aqui é um ângulo, sei lá, de 45 graus, tá? Se eu tirar de cima, né, é outro ângulo. Se eu tirar assim, ó, meu alimento tá aqui, eu tirar assim, é um ângulo reto, então 180 graus. Enfim, tá? Você precisa pensar no ângulo que você tá tirando. Não vai só e tira uma foto, tira várias fotos, pesquisa, põe o seu bolo numa luz legal, começa a se preocupar com isso e faz o download do Lightroom, tá? Aprende a mexer um pouquinho no Lightroom para vocês verem como faz diferença, tá? Eu vou mostrar um antes e depois aí, eu vou tentar achar alguma foto para vocês verem o antes e depois das minhas edições no Lightroom. Gente, dá diferença, tá? Fica bem legal as fotos. Então é isso aqui foram as dicas para celular. As dicas para quem tem a DSLR, as câmeras mais profissionais, certo? Bom, aqui eu vou tentar ser mais rápida, mas para quem já tem esse tipo de câmera, geralmente a pessoa já tem algum interesse a mais por fotografia. Então, falar algumas coisas aqui provavelmente vai ser redundante para a pessoa. Mas enfim, vamos abordar aqui. Se você tem essa câmera aqui, tá começando agora, não sabe nada, né? Às vezes a pessoa simplesmente comprou. Se você não é fotógrafo, não entende, não procura nada disso, e tem uma câmera dessa que quer tirar fotos dos seus alimentos ou de pessoas, enfim, aqui eu tô falando especificamente de alimentos, né? O que você tem que fazer? Claro, iluminação, tá? Isso aí vale para celular e para câmera, iluminação. Composição também vale, então as mesmas coisas que eu expliquei sobre composição e iluminação valem aqui. Agora, uma coisa que você tem que aprender a mexer é no modo manual, tá? Não fica colocando no automático e tirando, põe no M, no modo manual, e aprende o que é ISO, aprende o que é shutter. Shutter é o obturador, tá certo? Aprende como você vai mexer na ssua lente, né? O que é o f-stop da lente, 1.8, 2,
3,5, tá? Geralmente foto de alimento eu nunca tiro em 1.8, no menor número da câmera, ou seja, com a maior abertura. Quanto menor o número, maior a abertura. Então, por exemplo, essa lente aqui, ela tem 1.8 de abertura. A iluminação é foda, linda. Mas se eu tiro no 1.8, às vezes o meu alimento, ele fica com uma parte muito ínfima focada e não fica tão legal. Foto de alimento é legal quando ela é bem nítida. Então eu tiro em torno de 3,5, 4, no f-stop 3.5, 4, tá? E por aí vai. Se você colocar no f-stop muito alto assim, o número muito alto, certo? 11, 12, 13, aí já começa a perder um pouco a nitidez. Tem muitas pesquisas sobre isso, você tem que ler, tem muito artigo, tem muita coisa legal. Se você souber inglês, procura na gringa, porque o pessoal tem um conteúdo muito vasto, tá bom? Então, saber isso, né? Mexer no manual. A quarta dica é investir numa lente legal. Se você não tem dinheiro, eu indico a cinquentinha, tá? 50.1.8, 50mm 1.8, que é uma câmera assim com custo-benefício muito bom. Ela é tipo, sei lá, R$500, tá? Eu sei que pra muita gente isso parece caro, mas gente, é um investimento muito legal que você faz, tá? Se você tira foto de alimentos. Porque geralmente elas vêm com kit, né? Essas câmeras vêm com a 18 55mm. Mas pra tirar foto de alimento ela não é tão legal, tá? É legal, depende, dá pra fazer muita foto legal, mas investe numa assim, numa primezinha sem zoom, tá? E aí você vai tirar umas fotos legais. Outra coisa, agora se você já tem uma graninha, eu investiria numa 100, né? Uma 100mm macro 2.8 aí, com estabilizador de imagem, tá? O IS, né? Ela vai estar escrito IS, Image Stabilization. Essa é meu sonho. E a quinta dica para quem tem câmeras assim, tá? É estudar. Sim, quanto mais você estuda, mais você vai dominar a sua câmera. Então, estudar técnicas fotográficas, aparelhos, lentes, composição, tudo isso, tudo no mundo da fotografia. E uma coisa que eu tenho para indicar para vocês que entendem inglês, tá? Tem que entender inglês, gente. E gosta muito de fotografia, é uma moça chamada, eu não lembro o nome dela, mas o nome do YouTube dela é The Bite Shot, tá bom? The Shot Bite, The Bite Shot, The Food Bite. Não, é The Bite Shot mesmo. Ela é muito legal, ela tem muito conteúdo legal, gente. Então, procura, porque eu tenho certeza que vai ajudar. E tem muitas outras pessoas que eu acompanho, tá? Outra que tem um blog legal é a Two Loves Studio. Ela dá muitas dicas lá. Foi lá que eu comecei a me tocar que tirar foto em 1.8, por exemplo, não tava legal. Eu tinha que tirar as fotos em 3.5, porque aí minhas fotos começaram a ficar melhor, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E, claro, quem tem câmera invista também em fundos fotográficos, tá bom? Faz um set aí, eu tenho um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, de eu montando alguns fundos que eu uso para fazer as minhas fotografias, tá? Vou deixar ele antigo, mas eu ainda continuo usando praticamente os mesmos fundos. Eu dei uma pintada num de preto, mas continua a mesma coisa. E eu vou fazer outros depois e vou mostrar pra vocês, tá joia? Então eu espero que vocês tenham gostado e eu vou vir com mais dicas de confeitaria, porque esse aqui foi um vídeo meio away do meu canal, né? Mais pro pessoal que curte fotografia. Mas, claro, é sempre válido, tá? Beijão, me acompanha nas redes sociais e até a próxima. Se você quiser também, fala aqui se você, sei lá, gosta de fotografia. Escreve aqui embaixo no comentário o que você gostaria de saber, que se eu souber, eu venho e trago pra vocês, tá bom? Beijão e até a próxima.